Hoje a dúvida é tapioca e índice glicêmico. Doutor Rodolfo, me mandaram comer tapioca e aí eu descobri que tapioca tem um alto índice glicêmico, é verdade? Sim. Então vamos aproveitar o ensejo para descobrir o que é índice glicêmico. Índice glicêmico é a capacidade, em termos de velocidade, que o carboidrato tem de ser fornecido, de ser liberado na corrente sanguínea. Ou seja, quanto mais rápido ele é liberado, maior é o índice glicêmico. E qual que é o problema disso? O problema disso é que libera muita insulina e de uma maneira rápida. E a insulina pega o açúcar que está no sangue, na corrente sanguínea, e leva para dentro da célula, que esse é o papel da insulina, é um transportador, é um hormônio que abre os canais. E o problema é que isso tira o açúcar do sangue e faz com que aumente a fome, porque o sangue, quando passa pelo cérebro sem açúcar, o cérebro interpreta que você precisa comer, que você está sem energia, porque açúcar, eu já falei várias vezes, é igual a energia. E aí, às vezes, você acabou de comer, de se empanturrar de coisas doces, de coisas com farinha branca, e logo depois está com fome. Então esse é o grande problema, você entra num ciclo vicioso, come e está com fome, isso chama ciclo de insulina. Uai, doutor Rodolfo, então por que me passaram tapioca para comer? Então a primeira coisa que você tem que saber é que tapioca é sim uma farinha branca. Ou você nunca olhou para uma tapioca e percebeu que ela trata-se de uma farinha branca, visto que ela tem um formato de farinha e, pasmem, ela é branca. E passaram a tapioca para comer porque a tapioca, apesar de ser uma farinha branca, é uma farinha branca sem glúten. E às vezes está querendo tirar o glúten. O glúten, que eu já expliquei várias vezes, o problema está na inflamação, uma molécula que gera inflamação dentro do seu organismo. E inflamação gera retenção de líquido. Então você, quando deixa de comer coisas inflamatórias, você desincha e não emagrece. Mas voltando para o assunto, vamos entender também o que é carga glicêmica. Carga glicêmica já é outra coisa, é o quanto de carboidrato aquele alimento carrega dentro dele. Do tipo, quando a gente fala assim, que batata doce é um carboidrato complexo, ok, mas nem toda ela é carboidrato. Se você pegar a tabelinha, em cada 100 gramas de batata doce vai ter 22, 25 gramas de carboidrato. Já o seu arroz tem uma carga glicêmica maior, estou falando arroz integral mesmo. Ele carrega mais carboidrato em cada 100 gramas. Então se você está comendo 100 gramas de batata doce ou 100 gramas de arroz integral, o arroz integral tem mais calorias, porque ele tem uma maior carga glicêmica, ele carrega mais carboidrato do que a batata doce, proporcional para cada 100 gramas. Então, como é que eu resolvo isso, doutor Rodolfo? Eu quero continuar comendo a tapioca. Aí você vai fazer igual eu faço. Associar gorduras boas, fontes de proteína e fibras, porque a fibra associada vai abaixar o índice glicêmico da sua tapioca. Então eu, na verdade, eu acrescento fibra na minha tapioca todo dia, porque todo dia eu como pela manhã tapioca, a não ser que eu esteja fazendo uma restrição de carboidrato. Outra coisa que já falei muito e que até postei agora, essa semana passada e hoje, sobre os biotipos. Então o biotipo endomorfo, que é geralmente a pessoa com a ossatura mais larga, que tem uma tendência maior à obesidade, esse geralmente tem uma restrição quase que completa de carboidratos de alto índice glicêmico. O mesmo de carboidratos, até os complexos. Isso vai depender da dieta e da maneira como é que está sendo conduzido as atividades físicas. Já o biotipo ectomorfo, que tem mais dificuldade para ganho de massa muscular, esse biotipo às vezes pode se beneficiar da insulina, que é um hormônio anabólico. Então, dependendo do momento, cabe uma liberação de insulina. Qual seria esse momento ideal? O momento ideal seria no pós-treino, né? Quando o seu corpo está sedento por hormônios anabólicos, dentro da janela anabólica.
Então, galerinha, sabe qual é o melhor momento de comer doce? No pós-treino. Porque aí pelo menos você vai usar a sua insulina para anabolizar. Doutor Rodolfo, então a hora de eu comer meu açaí, meu choco açaí é depois do treino. A melhor hora sim, não que seja o melhor alimento, mas a melhor hora sim. E também, vamos ficar só no açaí, né? Não precisa exagerar, né? Então se você tá doido para comer um açaí, guarda para depois do seu treino. Associe uma fonte de proteína também. Também não estou falando para todo mundo não, estou falando para o biotipo ectomorfo principalmente, que é o cara que precisa ganhar massa muscular. Não estou falando todo dia não, pelo amor de Deus, senão vai anabolizar gordura também, porque não anaboliza só músculo, anaboliza célula de gordura, a insulina. Primeiramente, o correto é descobrir o seu biotipo, passar com um nutricionista ou nutrólogo ou médico do esporte, e aí traçar essas estratégias aí. Às vezes você vai poder fazer um lixo, às vezes você vai poder usar esse pico de insulina pós-treino. Galera, para quem perguntou, a fibra que eu uso de manhã na tapioca chama Benefiber. É um pozinho altamente solúvel, dissolve sem dificuldade. Inclusive, ela pode ser esquentada, então pode já fazer junto com o Benefiber.